Você não tava preparado. Passou a vida juntando riquezas, meu Deus. Alguém já lhe disse: ninguém pode comer. Ninguém! O quê? Extra, 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 extra. O mundo acabará amanhã de manhã. Extra, 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 extra. O mundo acabará amanhã de manhã. Extra, 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 extra. O mundo acabará amanhã de manhã. Que notícia te trago, Johnny? Prepare seu caminho. Que aproveita ter o mundo inteiro e perder sua alma. O que daria o homem em troca de sua alma? Já é tempo de olhar pra dentro, ser muito mais que televisão. Esta noite pedirão a tua alma, louco. Pobre Johnny nem sabe que tem uma alma. Israel! Muito boa noite! Está começando mais um JuliCast. Seja bem-vindo nessa terça-feira. Hoje é terça, não quarta, né? Você deve estar dizendo o que ela está fazendo aí hoje. A gente abriu uma exceção, muito conversado com o nosso pastor que liberou hoje para a gente poder receber a nossa convidada. Que, gente, se preparem. Se vocês nunca viram ela, tenho certeza que a partir de hoje a vida de vocês pode mudar. Então, senta, pega o café, presta atenção, que hoje vem muito assunto bom aí pra gente conversar. Antes de eu chamar esta lindeza que está aqui do meu lado, né? Quem tá ao vivo já tá vendo ela ali, bonita, sentada. Mesmo depois de um dia corrido de trabalho, está aqui, linda. Quero dizer, F-Store, né? Quem não segue ainda, aproveita para seguir. Deixa eu botar aqui, F-Store, não puxou. Só se eu botar um arroba, né? Daí vai. Pera aí, A F tem várias roupas lindas, agora promoções. Então corre lá, aproveita. F-Store na rua Marcelino Ramos, número 1545, no bairro São Caetano. Eu ia trazer minha xícara hoje da F, eu esqueci. Ah, que coisa. Mas enfim, vocês já conhecem, já sabem aonde estão as melhores roupas, tanto para moda academia, tanto moda cristã. O pessoal que nos escuta aí cristão tem saia, tem vestido, um mais lindo que o outro. E detalhe, não é transparente, tá, gente? Então, umas peças muito boas e lindas. Outra que eu preciso falar também é o Móveis Chiesa. Eu falei semana passada, na quarta. Móveis Chiesa é aqui na Avenida Alexandre Risso, em frente ao posto Esquisato. Então, ali ele tem mesa, cadeira, sofá, banquetas lindíssimas. Incrível, o Mário me emprestou ali pro evento, né, que foi o lançamento do livro da G, que a gente falou semana passada. Então aproveita, né, se quer reformar aí, renovar o seu escritório, renovar a casa, passa ali e conversa com o Mário ali no Móveis Chiesa. Feito? Agora sim, sem mais delongas,
vou chamar a nossa convidada, que é a Bianca Cunha. Seja bem-vinda, Bianca. Obrigado, né? De cara, assim, por aceitar esse convite desta louca que vos fala. Que às vezes a gente parece que é fácil, né? Mas não é fácil a gente encaixar as agendas, assim, e conseguir trazer, né? E hoje vai ser, acho que vai ser muito bom. Acho não, tenho certeza, tenho certeza. Julie, muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui contigo hoje, né? É um prazer muito grande poder participar, ter essa conversa contigo. Então, estou muito feliz mesmo, de verdade. Muito obrigada. Que bom, que bom. Uma profissional, então, da área de recursos humanos. Oh, Jesus Cristo! Recursos humanos, com forte atuação em desenvolvimento de pessoas, liderança. Uma mulher que acredita que liderar vai muito além do cargo. É influência, responsabilidade e cuidado com gente. É isso mesmo, Julie, é isso mesmo. Falou tudo, né? Numa frase falou tudo, falou tudo. Da onde essa frase? Perfeito. E eu acho que disso tudo que tu trouxe, influência é a principal, né? O cuidado é importante, responsabilidade é importante, mas a influência que tu tem sobre as pessoas é o essencial. E vai muito além de, que a gente está falando de liderança em empresa, né? Líder, colaborador, isso vai muito além da empresa, vai do nosso dia a dia. Como a gente é líder, como a gente influencia na nossa vida, com os nossos amigos, com a nossa família, na nossa comunidade, né? E ser líder vai muito além dessa palavra. É influenciar, é cuidar, é respeitar, principalmente. Mas antes de nós já puxar os assuntos, me conta, né? Conta pro pessoal que não te conhece, que tá te ouvindo, quem é a Bianca? Perfeito. O que a Bianca faz e como que a Bianca entrou neste mundo de RH. É interessante porque muitas pessoas me perguntam isso, como é que entrou no mundo de RH? Sabe que eu sou formada em economia, né? Eu me formei, nada a ver. Eu me formei em economia pela FURG, lá em Rio Grande, que eu sou natural de Rio Grande, e só que o meu primeiro estágio foi num escritório de contabilidade, cuidando dessa parte de recursos humanos. De RH. E eu entrei e nunca mais saí. Isso já são quase 18 anos, né? Vai fazer 18 anos esse ano que eu trabalho diretamente com pessoas. Foi uma área que eu entrei, me apaixonei. Claro que lá no início eu trabalhava muito com processos. Sabe aquela coisa de admissão, demissão, integração de colaboradores? Era muito processual. Ao longo da minha trajetória, eu fui conhecendo essa parte de desenvolvimento de pessoas, parceira do negócio. Isso eu gosto muito de dizer, que quando eu entro numa empresa para trabalhar, eu sou muito parceira daquele gestor, daquele dono, daquele sócio, no sentido, o que a gente pode melhorar na tua empresa relacionada a pessoas? Porque pessoas é o recurso principal. Sim. Elas que produzem, elas que fazem tudo, e sem pessoas a gente não faz nada. Não faz nada. Então foi aí que eu entrei, né? Então foi muito, não tem uma história mirabolante, né? Que eu vou contar. Não, foi simples, foi meu primeiro estágio, mas disso tudo, o mais importante é que eu não saí. Né? É algo onde eu me identifiquei. E a gente fala de economia, mas economia a gente fala de recursos, né? De pessoas, como trabalhar com os recursos que a gente tem para produzir. E aí vai muito desde país, cidade, estado, empresas, né? Então, e eu gosto muito dessa parte onde eu me encontrei e não quero mais sair. E como que a liderança virou esse tema central aí da tua vida e da tua carreira também, né? Perfeito. Além do RH, né? Porque, na verdade, é uma junção, acredito, né? O RH acaba, além de ser uma liderança daqui a pouco dentro de uma empresa, né? O gestor de RH tem essa liderança dentro de uma empresa. E como que essa liderança veio para ti? Como que tu atua hoje? Como que tu veio veio espontâneo, como surgiu isso na tua vida? É legal. Estalo, assim, que tu entendeu. Poxa, é isso que eu tenho que fazer. Aí que tá, não teve esse estalo, né? Quer dizer, a partir de... Foi indo, foi acontecendo. Eu trabalhei em várias empresas, em grandes empresas, e sempre trabalhando com essas pessoas. Tanto lideranças, como gestores, né, de alto nível, mas principalmente aquela liderança que trabalha com o colaborador, que a gente chama, né? Que é o líder, o supervisor, que tem uma equipe muito grande. E nesse percurso eu entendi que quando a gente melhora o nosso trabalho, a nossa vida melhora também.
Porque quando tu melhora, né, tua vida profissional, todas as outras áreas da vida melhoram também. Claro, a gente passa 1/3 da nossa vida trabalhando. Né? Tem estudos que diz lá, dependendo do cálculo, mais de 90 mil horas trabalhando e tudo mais. E nessas conversas com os líderes que eu tinha, que eu atendia diretamente, eu percebi que muitas vezes não estava bem em casa, não estava bem na saúde, não estava bem em outras áreas, porque o trabalho não ia bem também. Sim. E o meu papel sempre foi melhorar aquele ambiente de trabalho. E quando a gente trabalha com liderança, a gente não trabalha somente aquele líder, né? Eu estou trabalhando várias outras pessoas indiretamente. Porque um líder, ele tem na sua equipe muitas vezes 10, 15, 20 pessoas. E se ele não está bem, se ele não trabalha bem, isso vai influenciar na vida dessas pessoas também. Né? Vai influenciar na casa delas, na saúde delas, na mentalidade, no emocional, na saúde mental, que está muito em alta isso. E já é batido a gente falar isso, que as pessoas não deixam empresas, né? Elas deixam os líderes. Né? Então, se eu não me dou bem com o meu líder, que eu não gosto disso, eu acabo saindo, minha família não fica bem, e aí eu vou entrar. A gente pode entrar em vários itens, a gente poderia citar aqui, mas se eu tenho um líder preparado, um líder que me escuta, que tem maturidade para lidar com alguns problemas do dia a dia, aquilo me dá uma segurança, eu falando como colaboradora, né? Sim. Me dá uma segurança de enfrentar os outros problemas. Sim. Então, respondendo o que tu me perguntou, por que tu entrou nisso? Porque esse quadradinho, essa caixa da vida profissional, eu vejo que ela influencia em todas as outras. Se eu não estou bem na saúde, eu não quero fazer uma dieta, fazer uma alimentação melhor, eu não quero cuidar do meu corpo, né, da minha saúde, ir para uma academia, porque a tua cabeça tá cheia de problemas relacionados ao trabalho. E a gente sabe que o trabalho é o que paga nossos boletos. Sim. Então a gente tem que estar bem nessa área da vida para as outras áreas estarem bem também. Vou te dizer que eu trabalhei na van, né? Dá só um oi aqui pro Mauro Martinelli, né? Diz que tá na escuta. Mauro Martinelli é vereador em Caxias. Seja bem-vindo, Mauro. Obrigado pela audiência. Além dele, todos os outros que nos escutam, né? Voltando, eu trabalhei na van, né? E um dia, na van, eles têm o que eles chamam de momento à van. Tá. Então, toda semana eles têm uma reunião de manhã cedo com os colaboradores daquele turno. À tarde tem de novo com os outros colaboradores. Mas eu lembro que um dia a nossa gerente olhou para nós e disse assim, toda, né, emotiva, né? Por que vocês levantam de manhã e vêm trabalhar? Qual é a motivação de vocês? Eu disse, gente, eu recém tinha comprado apartamento. É pagar meus boletos! É isso. E é isso. Né? A minha motivação é minhas contas para pagar. E que não são poucas? Não são poucas, né? Que nem um apartamento, se eu deixar de pagar 2, 3 meses, eu não volto pra rua. Né? Então, eu muito sincera, assim, né? Eu já disse, olha, minha motivação é meus boletos pra pagar. É óbvio que eu quero dar uma vida melhor pra minha família, é óbvio. Só que a gente tem etapas, né? Tem etapas. A gente tem etapas. Graças a Deus, dali pra cá, consigo, né? Tô conseguindo manter minhas contas, tudo direitinho. Tô num trabalho muito bom, tá, Bruna? É isso. Ela ama, Bruna. Ela ama trabalhar na Meca. Então, porque, né, o pessoal que daqui a pouco não me conhece, como hoje é na terça, pode ter outras pessoas me ouvindo. Então, eu trabalho CLT num outro lugar, eu faço 1 milhão de coisas. Além de estar aqui falando com vocês, né? Por isso que eu disse essa pessoa louca que tá falando. Porque a pessoa não para. Mas, claro que a gente tem algumas motivações e em cada fase, né? Falando aí como CLT, em cada fase é uma. Daqui a pouco tu trocou de carro, ou tu quer trocar de carro, tu tá economizando para trocar. Tu quer fazer uma viagem com a família, né? São motivações diferentes. Cada um tem a sua, perfeito. Os sonhos diferentes do porquê que tu vai trabalhar. E isso eu acho bem interessante a gente ter claro, né? Ter isso bem firmado quando a gente levanta de manhã e acorda. Eu tenho um mural na minha casa, eu vou contar pra vocês agora, eu já falei pra algumas pessoas, né? Mas nunca falei aqui na rádio, acho. Tem um mural na minha casa que eu tenho a planta baixa de uma casa. Que é aquela casa que um dia eu quero morar. Perfeito. Então, isso eu aprendi na faculdade. É uma das primeiras cadeiras que a gente faz na faculdade, que é o projeto de vida, né?
Então tá lá. Todos os dias eu escolhi a dedo aquela casa, tenho o projeto dela pronto lá na minha parede. Todos os dias eu olho para aquela casa. E um dia ela vai ser minha. Com certeza, com certeza. Né? Porque a gente tem um objetivo. Uhum. Por mais que no meio do caminho, né, daqui a pouco a gente tenha outros sonhos, outras coisas que a gente queira fazer, para ver o quanto influencia, né, o trabalho, uma liderança, para a gente chegar aos nossos objetivos. Perfeito. E eu trabalho muito isso com os líderes, porque não tem sonho certo, sonho errado, sonho grande, sonho pequeno. Não existe isso. E a liderança, ela tem que estar próxima do seu time para saber o que a Júlia quer. Nossa, ela almeja a casa dela, a casa dos sonhos. Tem pessoas que querem um carro melhor, outras pessoas querem uma moto. Enfim, cada um tem seus propósitos, seus objetivos. E tem pessoas que tu vai perguntar e vai dizer, não, hoje eu quero dar uma vida melhor, uma escola melhor pro meu filho, né? E aí cada um tem os seus princípios e por que luta. E o que eu trabalho com os líderes? A gente tem que saber o que o nosso time quer, o que o nosso colaborador quer, porque eu quero ajudar ele a conquistar aquilo. Né? Se alguém chegar para ti, Júlia, e falar, eu quero conquistar minha casa e para isso eu preciso trabalhar em 3 locais diferentes, né? Eu me viro nos 30, e como eu posso te ajudar nisso? E esse é o papel do líder também. Né? Porque muitas vezes ele trabalha, como tu, mais de uma empresa, tem mais de um emprego, e ele quer dar o melhor dele em todos os empregos, né? Fora, a gente não tá falando de casa, a gente não tá falando de relacionamento, a gente não tá falando da igreja, a gente não tá falando nada disso, a gente tá falando apenas de um quadradinho da vida, que é o profissional. Né? Então, eu como líder, como é que eu posso te apoiar a chegar nesse objetivo? Eu como líder, como é que eu te suporto para que tu não fique doente? Né? Porque a gente está falando de 2, 3 empregos, fora os outros problemas que acontecem, vários boletos outros que a gente tem também. Fora os outros, né? Então, é muito importante o papel do líder nisso. Porque muitas pessoas pensam, não, eu sou líder, ele tem que entregar o que ele prometeu, o que está no contrato de trabalho, ao final do dia, e acabou. Não, vai muito além disso. Né? Porque se um colaborador teu se afastar por burnout, né? Ou por qualquer outro motivo, vai impactar na empresa, vai impactar na tua vida como líder e principalmente na dele. Né? Então, esse papel do líder ele é muito importante para ajudar o seu time a alcançar os seus objetivos, independente do que seja. E o que tu pode me dizer daquele líder, ou, enfim, que acha que a autoridade é a mesma coisa que liderança? Como que a gente consegue definir isso, separar daqui a pouco isso, entender o que é autoridade e o que é uma boa liderança, né? Uma liderança. Isso vai muito da cultura da empresa. Tá? Então, existem empresas que ainda acreditam que aquele sistema de comando e controle é o melhor, né? Que vai chegar um líder que vai falar... Líder não, né? Porque líder não faz isso, mas sim, que vai, muitas vezes, humilhar uma pessoa, vai gritar com ela. Existem empresas que ainda admitem essa cultura. São poucas, mas ainda existem. Então, eu como colaboradora, às vezes a gente não tem o poder de alcance, né, de falar pro chefe, pro líder, dizendo, olha, não concordo com isso, eu discordo de ti, porque são boletos para pagar. Voltamos no boleto. Né? Então, a gente precisa que a empresa tenha essa consciência. E eu te digo que muitas empresas têm essa consciência. As empresas que me procuram, ou é porque elas verificaram que existe isso na empresa, elas querem mudar, né? Ou porque elas querem um novo rumo, uma nova cultura para aquela empresa. Então, eu diria de verdade que as empresas estão olhando para isso de uma melhor maneira. Mas se a pessoa que está nos escutando hoje é líder, ela tem que se colocar num papel de como é que eu trato hoje meu time? Como é que eu falo? Porque ser líder é muito uma autorresponsabilidade, é uma autoconsciência. Porque eu posso chegar para ti e falar, Julie, tu faz isso, 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 tá errado. Se tu não acredita que aquilo tá errado, tu vai continuar fazendo. Né? Então, a gente tem que parar como líder, como pessoa, não somente os líderes, mas eu como time, como parte dessa comunidade, como é que eu trato as pessoas? Como é que eu cobro resultados? Como é que eu falo com o meu time? Será que eu faço reuniões? Algo básico. Será que eu faço reuniões para entender o que o time tá querendo? Será que eu faço reuniões de feedback, que é aquela reunião 1 a 1 com o colaborador, para entender se eu estou indo bem, se eu estou ajudando ele a alcançar os objetivos dele?
Então, um líder autoritário não vai ser a gente chegando nele e falando, ó, tu é autoritário que vai mudar. Ele precisa ter essa autoconsciência se ele quer ser melhor. Né? Então, se um líder está nos escutando agora e pensa, eu quero melhorar na minha vida, eu quero melhorar meu time, eu quero melhorar na minha empresa, faz esse momento de autorreflexão. Como é que eu trato meu time? Como é que o time me trata? O time tem liberdade para vir e me falar alguma coisa? Porque se o líder, se o time não consegue nem chegar para falar alguma coisa, é porque alguma coisa está errada. Não quer dizer que alguém vai nos falar alguma coisa que a gente vai aceitar tudo. Não, bem pelo contrário. Mas será que eu dou essa abertura para um time vir falar comigo? Então, hoje, os líderes têm que ter esse momento de reflexão para saber se... Esse é o primeiro passo que eu poderia dizer para saber se estão indo pelo caminho certo. Se está indo bem ou não, né? Exato. E na prática, né? O que você vê que mais falta nos líderes hoje? O que tá em falta no mercado, digamos assim? Comunicação. Algo simples, básico, mas comunicação. As pessoas não conseguem conversar, as pessoas não conseguem se comunicar. E aí independe do ramo da empresa, do número de colaboradores. Toda empresa que eu entro, a maior reclamação que tem, e falo assim, Bianca, me ajuda, é a comunicação interna. E aí, Bianca, como é que a gente melhora a comunicação? Primeiro, eu sempre pergunto, né? Como é que tu te comunica com o teu time? Como é que tu passa exemplo básico, as metas para eles? Porque às vezes o time não sabe nem o que tem que fazer. Então, se tu não sabe o que tem que fazer, tu faz qualquer coisa e o resultado não vem. Às vezes os gestores falam assim para mim, Bianca, ninguém fica na empresa, né? Eu tenho muito problema de rotatividade, que é entrando e saindo de colaborador. Sim. Porque o problema é a geração Z. Aí sempre a gente coloca uma culpa num terceiro, né? Essa geração não quer trabalhar. Eu digo, ok, mas vamos fazer algumas perguntas para saber como é que está o andamento dessa empresa, desse time. Como é que vocês se reúnem, como é que vocês se comunicam, como é que vocês falam. Não, a gente não faz reunião. Não, eu disse, ok, já começa aí. Né? Não fazer uma reunião de alinhamento é explicar para o outro o que eu quero que ele faça. Às vezes a gente tem que falar, olha, Júlia, eu preciso que tu me entregue esse relatório até sexta-feira às 2h. E a gente deixa tudo no ar, a pessoa não entrega, eu não cobro. E aí, quando estoura o problema... o colaborador não quer, ou ele não sabe o que é para fazer, mas eu nem expliquei para ele o que era para fazer, algo básico, que é a rotina dele de trabalho. Então, se eu pudesse, uma palavra seria comunicação. Hoje a gente precisa melhorar a comunicação entre líderes, entre equipe, entre empresa no geral. Sabe que uma coisa que eu trago, né, de bagagem da Avan é isso, sabe? Ali eles têm vários canais de comunicação. Então, só que uma coisa que eles deixavam clara para nós, pelo menos na época que eu trabalhava ali, tá, gente? Agora eu não sei. Agora, tudo muda, exato. Agora eu não sei. Na época, a gente recebia e-mails, a gente recebia com as promoções da semana, o que vai estar no rádio, o que vai estar na TV, o que está na loja. E nós tínhamos que saber as promoções. Uhum. Porque independente de onde tu tá lá dentro, se alguém te procura e te pergunta onde é que tá a promoção tal, nem sabe que existe aquela promoção. Tu tem que saber. Tem que saber. Então, isso eu trago dali de bagagem que é muito bom, sabe? E aprendi muito ali. Meu Deus, aprendi horrores ali dentro da Avan. Não fazendo propaganda pro velho da Avan, tá, gente? Porque ele não faz tudo sozinho. Exatamente. Mas, e sim porque ele tem um time muito bom. Uhum. Né? O marketing da loja é muito bom. Por isso que ele tá com tantas lojas, né? Só que, claro, é trabalho, não é fácil. Não é fácil. É serviço. E a gente, quando a gente é colaborador, é difícil às vezes a gente chegar e conversar com alguém. Não é todos, de fato, que te dão essa abertura, né? Eu tive líderes ali que vinham falar pra mim, tem que fazer isso. Eu olhava e dizia, já tá feito? Já tá feito. Isso, já tá feito. Isso, eu tô fazendo. Uhum. Né? Só que tem pessoas que tu precisa falar, tu precisa dizer. Eu tinha colegas que chegavam assim, né, pra trabalhar e diziam, o que eu tenho que fazer? Então eu pegava e dizia assim, filha, se tu não sabe o que fazer, me procura que eu te digo o que fazer. Mas não fica parado, porque vai dar ruim. Uhum. Né? Então, eu
Acho que, não sei se essa coisa da liderança é nato ou a gente consegue desenvolver isso, né? Porque eu sempre me vi liderando muita coisa, assim, sempre à frente de pessoas, né? A gente foi líder de jovens 2 anos na igreja, então a gente sempre liderou de certa maneira. Só que é uma coisa muito natural. Uhum. Pode ser natural, pode ser aperfeiçoado, porque eu também não sou assim, gente, aquela amor de pessoa, né? Mas é uma coisa natural. Importante isso que tu trouxe. Agora tu falou, não sou esse amor de pessoa. E todo mundo tem, né, suas qualidades e pontos a desenvolver. E muitas vezes a gente pensa que o líder tem que ser o bonzinho, que não fala não, né, que abraça todo mundo. E bem pelo contrário, né? Para ser líder, tu tem que ter pulso. Tem que colocar limites. E aí tem uma palavra que eu gosto muito que é permissividade. Até onde eu permito que as coisas aconteçam. Até onde eu permito que um colaborador fale comigo de tal jeito. Né? Até onde eu permito as coisas. Por isso, vai formando o teu perfil como líder também a cultura da empresa. Mas algo que até tu estava falando e me veio na mente, a gente está falando da Van, que é uma empresa estruturada, tem vários setores, enorme, roda muito bem, né? E a empresa pequena e a média, que é onde a gente tem uma pessoa que faz tudo, que é o marketing, que é o financeiro, que é o RH, né, que faz compras, precisa fazer cotação. E a maioria das empresas que eu trabalho é desse porte, e aí eu vejo qual a importância de ter um líder ali à frente para direcionar essa pessoa. Porque tudo vira prioridade, tudo é para ontem. Aí chega, né, o dono do lado e fala, Júlia, eu preciso do endereço do fulano. Aí vem um outro e diz, olha, eu preciso que tu compre isso. E tudo acaba virando prioridade. Por isso que quando eu entro nas empresas, pequenas e médias, eu trabalho diretamente com o dono, né, ou o gerente, enfim, a autoridade máxima ali, para a gente organizar as ideias dele, para ele depois passar para as outras pessoas. Porque não adianta eu querer trabalhar somente lá com auxiliar, com analista, né, o líder de produção, porque se não vier de cima, nada vai acontecer. E eu sempre digo, o óbvio precisa ser dito. A gente está falando de comunicação, mas ela sabe que tem que fazer isso. O óbvio precisa ser dito. Às vezes você vai ter que falar 2, 3 vezes até a pessoa engrenar. E, para ser líder tem que ter, tem que nascer com, é um talento nato? Não. São habilidades que a gente vai desenvolvendo. Tem pessoas que nascem com uma habilidade mais aflorada, ok, que bom, ela só vai aperfeiçoando. E tem pessoas que não. Quando a gente pensa num TI, né, que é o pessoal mais técnico, focado, precisa ter líder lá dentro. E ele não vai ser aquela pessoa que, diferente de um gerente de marketing, que trabalha, né, com arte, criatividade e tudo mais. Então, são perfis diferentes, mas todo mundo pode ser. Claro, tem que querer. Gosto disso, gosto de desenvolver as pessoas, gosto que elas cresçam através da minha ajuda, mas eu não tenho todas as habilidades, não tem problema, a gente trabalha em cima disso. Trabalha para desenvolver essas habilidades. Para desenvolver, porque a gente fala muito em liderança, a gente vê uma pessoa muito comunicativa, ele é um líder nato. E às vezes não. Ela se perde tanto nas ideias que ela não consegue direcionar. E para ser líder, tu tem que ter ferramentas. Né? Quais ferramentas eu utilizo para o meu time? O que eu vou fazer para melhorar? Porque não é só saber falar bem, sair falando todo mundo, conhecendo todo mundo. Isso é uma característica da pessoa. Né? Mas não quer dizer que ela vai ser uma boa líder porque ela conhece todo mundo. Nossa, ótimo falar isso, né? Porque a gente vê muitas pessoas, né, e daqui a pouco tu imagina que seria um excelente líder, alguma coisa assim, e na verdade não, né? E realmente é algo que a gente, daqui a pouco, né, quem almeja um cargo aí de liderança, precise rever para trabalhar isso, né, para desenvolver essa parte, né? Porque às vezes a pessoa pensa assim, eu sou muito introspectivo, não sirvo para ser líder. Não, e às vezes vai ter uma empresa ou um setor específico que precisa de pessoas focadas mais no resultado, na qualidade, e ela vai se desenvolver em habilidades de liderança com aquele time. É dar feedback, é conversas difíceis, porque o nome já diz, né? É difícil. Não é bom ter conversa difícil, porque se tu vai ter conversa difícil com alguém, alguma coisa aconteceu. Né? Tu precisa que a pessoa faça alguma coisa, que ela está um pouco mais resistente. Então, como resolver conflito? Então, são essas habilidades que o líder tem que ter. Independe se ele é muito bom comunicador ou não. Ele pode ser uma pessoa muito técnica e ser bom líder também. Show. São habilidades que podem ser desenvolvidas, então, viu, gente? Ninguém está perdido.
Durante a tua experiência, né? O que tu vê, assim, daqui a pouco, que os líderes fazem silenciosamente que acabam destruindo a equipe? Muitas vezes um líder, ele é promovido, ele é um bom técnico, por exemplo, e ele é promovido para um cargo de liderança. Ele continua se comportando como um colaborador, como um técnico, ali no dia a dia. E aí, em relação a quê? Às vezes até fazer fofoca, comentar sobre um terceiro, sobre alguém da tua equipe com uma pessoa terceira. Isso já vai da ética do teu perfil como líder. Do teu perfil não, mas na tua posição como líder. Uma coisa é a gente estar aqui, a gente é colaboradora, estamos aqui trabalhando e a gente fala alguma coisa, né? Ah, aconteceu isso, aconteceu aquilo, ou falar mal de alguém, não deveríamos, mas acontece. Sim. E quando eu estou num papel de liderança, eu não posso fazer isso. Porque eu acabo perdendo o respeito das pessoas, né? E imagina todo mundo falando, nossa, a Bianca ali é líder de tal setor, tá falando do fulaninho. Ou reclamou do ciclano. Sabe aquela fofoquinha pequenininha? Sim. Aquele ruído que é chato entre as pessoas? Imagina um líder falando isso. Né? Então eu acho que isso é um ponto muito importante para quem está num cargo hoje ou acabou de ser promovido, cuide disso, porque o seu papel, a sua visão, ela muda, a sua postura tem que mudar. Isso é importante. Então, quando eu assumo um cargo de líder, eu tenho que saber se alguém vier fazer alguma fofoca de alguém, não quero saber, não é do meu interesse, tem que saber falar não. E até outro dia eu estava vendo no Instagram, tinha um vídeo que falava assim, a gente precisa de muita vitamina N. O pessoal, aqui que é vitamina N? É saber falar não. Né? Porque é importante. Para nossa vida pessoal, para nossa vida profissional, a gente tem que colocar limites. E o líder não pode ser o bonzinho, o amigo de todo mundo. Ah, não, eu vou lá falar mal de todo mundo porque eu quero me enturmar, eu quero ser legal, eu quero fazer parte daquilo. E isso vai te prejudicar muito mais do que te ajudar. Sabe que eu vi um vídeo, acho que foi o Joel J. E ele falando sobre 3 pontos que a gente tem que observar quando a pessoa vem te falar algo sobre outra pessoa, né? Vai fazer bem pra mim? Vai fazer bem pra outra pessoa? Se não vai fazer, já precisa parar. Já não para precisa, por aí. Não precisa nem da terceira, né? Já para por aí. Não vai fazer bem pra ninguém, não vai me acarretar nada na minha vida, nem na vida de quem tá me... Né? Perfeito, é Passa isso. batido. Passa batida, Né? Não vai me agregar em nada na vida, vai a gente falar mal de uma pessoa, julgar aquela pessoa. É muito difícil. Aí a gente sabe, às vezes no dia a dia, a gente acaba julgando coisas que depois para e pensa, nossa, por que eu falei isso? Né? Por que a gente comentou isso? Mas já é um bom sinal. A gente, é aquela autoconsciência que a gente falou. Não, errei, vou tentar melhorar da próxima vez. E é no dia a dia que a gente vai trabalhando. E no cargo de liderança é a mesma coisa. Tu trabalha em empresa, eu já trabalhei muitos anos dentro de empresa e a gente sabe que acontece muita coisa ali dentro. Muitas verdades, muitas mentiras. Se cria situações, às vezes, para se enturmar. Né? Então, a gente deve evitar ao máximo isso quando acontece. Ai, Jesus, vocês estão sentindo que o negócio tá, né? Deixa eu ver o que mais aqui. Quais comportamentos definem um líder saudável no ambiente de trabalho? Perfeito. O autoconhecimento. Por que autoconhecimento? Porque eu sei da maneira que eu falo, da maneira que eu lido, autocontrole, né? Porque alguém vem falar alguma coisa pra mim, até onde isso me atinge, até onde eu sei conversar sem gritar, sem xingar. Então, hoje, não só para líder, né? Eu acho que isso para todos nós, para a vida. A gente tem que se conhecer. E aí, existem várias ferramentas para autoconhecimento, tá? Desde livro, terapia, enfim, o que a pessoa achar melhor para isso. Mas ela se conhecer, ela já tem 50% ganho ali. Eu vou te dizer que, olha, eu fui ano passado, a minha amiga G, que eu falei do livro antes, no início, eles fizeram um evento em Balneário Camboriú que era o Ressignifica. Então eu fui pra lá, mas sabe que eu ando a pessoa meio cética, assim, né? Porque é PNL e tal. Só que, gente, eu vejo isso hoje acontecendo na minha vida. Muita coisa do que a gente ouviu lá, do que eu aprendi lá, quando eu vou ter aquela reação, assim, eu sinto aquilo e na hora parece que dá um estalo, assim, na minha cabeça. Depois do que eu aprendi, do que eu entendi.
Então, sabe quando dá aquele estalo assim na tua cabeça, que ela fala, né? 5% do que a gente faz é consciente. Os outros 95% do nosso cérebro é tudo inconsciente. Então, uma reação, sabe? E quando tu vai sentir que tu vem aquele sentimento, na hora tu consegue racionalizar e entender o que está acontecendo e tu muda a tua ação ali. Porque não é não sentir. A gente vai sentir. Mas o que eu vou fazer com esse sentimento que chegou? Isso. E esse autoconhecimento, gente, assim, ó, extraordinário. Quando a gente começa a entender e racionalizar esse sentimento, né, e trazer assim, dizer, mas por que eu tô sentindo isso? Uhum. Eu não preciso sentir isso. Né? Ou sei lá, daqui a pouco era a tua vez de ser promovido e foi o outro. E daí vem aquele sentimento de, né, de raiva, de, né, não era... É injustiça, né? Isso. Então, naquele momento, tu entendeu o que está acontecendo contigo internamente e transformar isso e mudar, né, esse sentimento ou primeiramente entender. E vem muito isso. Quando vem, né, um sentimento, às vezes, de raiva, inveja, enfim, a gente tem... Por que eu tô sentindo isso? É isso que a gente tem que entender. Porque quando a gente trabalha autoconhecimento, autocontrole, a gente para de sentir. Não, pelo contrário. Só que o sentimento vem, a emoção vem, só que eu vou lidar com ela de uma maneira diferente. Né? Por exemplo, eu estava vindo agora e um carro me fechou, né? Passou na minha frente. E eu pensei na hora, né? Vou seguir, podia buzinar, podia... Só recuei pro lado, pra direita, porque ele queria muito passar, né? E eu segui minha vida. E aquilo eu fiquei pensando, o que diferença vai fazer na minha vida se eu ficar estressada, berrar, buzinar, ou até acelerar? Pode ocasionar uma briga de trânsito. Eu não sei quem é a pessoa que está do outro lado. Né? Olha o que a gente vê de brigas de trânsito, por isso, porque os dois estressados ali e acaba em problema. Ou que essa pessoa passou o dia inteiro também. Exatamente, né? exatamente. Daqui a pouco, sei lá, recebeu uma notícia, a gente não sabe quem está do outro lado. E isso acontece às vezes dentro do ambiente de trabalho, né? Tu te estressa em casa e a gente às vezes até tenta deixar de lado, deixar os problemas de casa em casa. Impossível, mas não dá. Não tem como. Tu vai trazer isso. É parte tua, né? Tu vai trazer isso para a empresa. Só que, claro, aprender a lidar para que essas coisas não afetem o restante do dia, não afetem o teu humor, não afetem todo o ambiente de trabalho, né? E acho que isso faz toda a diferença quando a gente é líder, principalmente. Principalmente. E aí a gente consegue identificar isso no nosso time. Vamos supor, a Júlia do meu time, ela chega hoje, ela é uma pessoa que está sempre falando, brincando, ela chega quietinha lá, não fala com ninguém, identifiquei, ela não está legal hoje. Né? Eu posso chamar a Júlia e falar, Júlia, tá legal, o que aconteceu? Ela pode se abrir ou não. Ou simplesmente a Júlia pode chegar naquele dia e falar, pessoal, hoje não tô legal, vou ficar quietinha aqui no meu computador, amanhã a gente conversa. Porque aí já botei um limite também dizendo, não vem me perguntar toda hora, Júlia, tá bem? Júlia, tá bem? O que aconteceu? Porque às vezes isso incomoda também. Então, isso é autoconhecimento, isso é autocontrole de saber, olha, pessoal, hoje eu tenho que trabalhar, não estou muito legal. Então, eu vou ficar quietinha aqui no meu computador, amanhã a gente conversa. Se eu quiser falar, eu falo ou não. E eu, como líder, saber respeitar isso também. Ou a Júlia chegou, não falou nada, eu posso chamar ela, porque eu estou me importando com ela. É importante eu saber isso, o que está acontecendo, se ela quer me contar, ela conta ou não, mas eu dei aquela importância para ela, eu sei que é importante para ela estar ali, é importante para a empresa ela estar ali, ok? Mas eu dou esse apoio. Mesmo sabendo que o que está acontecendo. Pode ser qualquer coisa na tua vida. Mas eu quero que a Júlia sabe que eu estou ali, eu posso apoiar ela. E isso é autorresponsabilidade, isso é autocontrole, isso é maturidade. Né, pra gente, como colaboradora, explicar para todo mundo e pro líder também de saber o que está acontecendo. Porque imagina tu chegar, tu passar o dia toda quieta, não falar com ninguém, e o teu líder nem sabe que isso aconteceu. Né? Ele viu a Júlia, mas eu estou ocupado aqui, segue a vida, segue trabalhando. Como a Júlia também vai receber isso? Porque tu está lá todos os dias, né? Tu dá o teu melhor, tu não está bem, às vezes tu está doente, está indo trabalhar, às vezes só quer que alguém diga assim, Júlia, eu estou aqui, se precisar me chama. Tá? Mas eu sei que tu tá quietinho, hoje tu quer ficar aí, sentadinha no teu lugar, mas se precisar, eu estou aqui. Né? Eu me coloco à disposição. Isso é liderar também.
E essa visão faz toda a diferença, né? Essa visão desse líder acolhedor faz toda a diferença. Toda a diferença, toda a diferença. E eu vou te dizer que precisa muito. Precisa muito. Acho que para quem daqui a pouco nos escuta, né, esse autoconhecimento, se conhecer, se aprofundar nessas questões, né, pode ter ajuda da Bianca. Pode, vamos trabalhar em relação a isso, exatamente. Pode ter ajuda da Bianca para isso. Como um líder pode lidar com conflitos sem perder a autoridade e nem a humanidade? Primeiro ele tem que ser imparcial, né? Aconteceu hoje de manhã mesmo, eu estava falando com um cliente, ele disse: Bianca, aconteceu uma situação aqui e eu não sabia como resolver. Isso eu acho muito legal também, porque hoje as pessoas, os líderes, principalmente os que trabalham comigo, eles têm a humildade de falar: eu não sei como resolver isso, o que eu faço? Em situações de conflito, a conversa é a melhor situação. Não é se isolar. Deixa que passa, né? Deixa quieto ali que daqui a pouco as coisas vão se resolver. Não, vai piorar. Então, sempre que eu digo para as lideranças que eu trabalho junto, comunicação é conversar, é trazer junto. Mas, claro, a gente só não deve chamar para uma conversa quando acontece o problema. Por isso que eu sempre bato muito. A gente tem que ter rotinas, reuniões de alinhamento, reuniões de feedback, para saber o que está acontecendo. Porque às vezes é um probleminha pequenininho que foi passando. Aí passou um tempo, estourou uma bomba grande, né? Então tem que ter essas rotinas de conversa com teu time, para saber o que acontece, o que está prejudicando, se tem alguma coisa que ele, como líder, ele pode ajudar. Ok, não fiz isso, estourou bomba. Senta com os dois lados, se for o caso, né? Tenta entender e é focar no resultado e não no problema. Não adianta a gente ficar focando ali no... Julie, por que tu fez isso? Por que tu fez aquilo? Não, o que a gente pode resolver depois que aconteceu? Sabe? Vamos focar no que a gente vai melhorar. E não ficar batendo sempre no problema, né? É porque a Julie me falou isso. A Julie não gostou da maneira que eu falei. Ok, como é que a gente resolve isso? Né? Focar sempre no resultado. Porque isso é ser líder, isso é ser liderança. Ser autoritária é chegar lá e falar: não, pessoal, é bobagem isso que vocês falaram, vai para cada uma para sua mesa e esqueçam isso. Não, só vai piorar. O resultado vai ser uma pessoa sair, gerar um clima imenso naquele setor, porque não são duas pessoas, né? Vai ficar o time todo influenciado naquele clima pesado. Aquele climão. Você já viu alguém extremamente competente pedir demissão por causa de uma liderança ruim? Com certeza. E é o que mais acontece, tá? Quando eu trabalhava em empresas muito grandes, o próprio colaborador me procurava dizendo: Bianca, não dá. Me ajuda porque eu vou sair, a minha relação não dá, eu não consigo conversar com o meu chefe. E aí o meu papel de RH é equilibrar isso. Então, como ele teve essa liberdade de falar para mim, eu vou trabalhar essa liderança. Claro, eu não vou chegar para ele e vou falar: olha, fulano falou isso, isso, isso. Eu vou me aproximar desse líder, eu vou ver como é que ele trata as pessoas e eu vou dar esse retorno para ele. Olha, participei da reunião tal, eu vi que tu falou isso, eu vi que tu tratou assim, ouvi uma mensagem que tu mandou, né? E eu vou trabalhando essa liderança para ele melhorar. Existem casos que a pessoa não tem essa autoconsciência e acaba se perdendo e pessoas acabam saindo. E é mais comum do que a gente imagina. Eu acredito. Eu saí da Van por causa disso. Infelizmente, né? Infelizmente, por causa disso. Infelizmente, eu saí por causa disso. Chegou a um ponto que não deu. Não dá. Não deu mais. Então, eu chutei o pau da barraca, que nem diz, né? E eu já vi, Julie, gente saindo, claro, começar a procurar um novo emprego, faz parte, né? Não estou adaptada aqui, eu vou para outro emprego. Mas eu já vi gente saindo sem emprego à vista. Sim, eu saí sem emprego. Disse: ok, eu não aguento mais, a minha saúde mental não permite mais que eu fique nesse ambiente e eu vou sair. As pessoas saem e aí sim começa do zero. Do zero não, né? Mas começa a procurar, prospectar outros empregos. E eu saí assim. Uhum. Eu saí Eu nem sabia, né? Isso não foi combinado. Não a gente foi nem combinado. sabia disso. Não, eu saí assim. Saí sem outra... Nada em vista. Nada em vista. Saí porque eu tava surtando, assim. E eu saí... Claro que foi um lugar que eu aprendi muito, mas eu saí assim, paranoica. Uhum. Chegou no teu limite, né? Cheguei no meu limite. Acho que se eu ficasse um pouco mais capaz de eu ter desenvolvido alguma doença, assim,
nem agora tem vários, né? Burnout, Uhum. não sei o que, de repente eu tivesse desenvolvido alguma coisa. Sim, Então, isso também é importante a gente se reconhecer, né? tem que se reconhecer. Reconhecer o teu limite, reconhecer como que tu tá física e mentalmente pra conseguir dar um basta. Vai ter empresas que a gente vai perceber assim, nossa, não dá, né? Não vai ter mudança. Só que não vai mudar, ou às vezes é o próprio dono da empresa, né, que tu está lidando e aí não tem o que fazer. Mas às vezes a empresa não vê que aquele gestor precisa melhorar. E de verdade, eu sei que a gente precisa trabalhar, mas a gente tem que saber o que a gente quer. A gente volta lá ao que a gente falou no início, a gente passa 1/3 da nossa vida trabalhando. Se esse período trabalhando ali 8, 9, 12 horas que a pessoa trabalha for muito ruim para ela, não dá, não se sustenta. Aí a tua vida pessoal, a tua vida financeira, a tua vida familiar, ela desanda. Porque ok, eu vou ficar aqui porque eu preciso. Eu falo isso para as pessoas, começa a olhar mercado. Então, se não dá, se a tua saúde já está no limite e aquela empresa tu sabe que não vai mudar, tu tem que procurar algo que seja melhor para ti. Muito bom, gente. Muito bom. E essa liderança, quando é mulher, tu sente, tu vê essa diferença, tu consegue ver alguma diferença ainda, vamos colocar assim, fica, né, melhor, porque a sensação de que quando é uma mulher tem ainda diferença, tem como é que é no teu dia a dia isso, tu lidando direto, né, com esses líderes, com essas lideranças femininas. Vem mudando, mas a maioria ainda dos homens em cargos de liderança, a maioria das pessoas em cargos de liderança são homens ainda, né? Tem o caso da mulher, para casos de liderança, às vezes o pessoal diz assim, a mulher é melhor ou pior? Depende, não tem isso, né? Depende muito do que a empresa quer para aquele setor. A mulher, ela é mais sensível, ela é mais perceptível, ela cuida mais de detalhes. Então, colocar uma mulher num cargo de liderança, onde precisa de mais detalhes como isso, é muito melhor. Mas isso não quer dizer que o homem também não faça, né? Hoje a gente vem num tempo, numa era, que homens e mulheres eles trabalham igualmente, entregam muito igual. Então, a gente não tem muito mais essa divisão. Claro que quando eu entro numa sala para discutir fatores da empresa, eu vejo muito mais homens do que mulheres. Isso é uma realidade ainda. E eles te escutam nesse papel de liderança? Porque tu entra na sala como uma líder. Perfeito. E olha que interessante. Principalmente, eu sou uma colaboradora prestadora de serviço. Eu vou e presto serviço. E eu vejo muita diferença nisso. E eles me escutam, me respeitam muito. Às vezes eu estou na empresa e algumas mulheres dizem assim para mim, Bianca, aqui é uma empresa mais machista, eles não nos escutam. E aí eu faço com que elas sejam ouvidas. Porque às vezes está ali no meio e a gente, como mulher, a gente tem que se posicionar. Porque às vezes eu estou falando, aí alguém interrompe. Se eu ficar quieta, ele vai continuar interrompendo, ele não vai me escutar. Então tem que falar com educação, dizendo, deixa eu terminar meu posicionamento aqui, e aí eu já te passo a palavra. E muitas vezes a gente não consegue fazer isso, mas é treino. Né? Aquilo que a gente estava falando no off aqui, qualquer habilidade é treino, né? Falar bem na internet é treino. Claro, tem pessoas que já nascem com isso, perfeito, mas num cargo de liderança é a mesma coisa. Então, se eu sou mulher, tô aqui hoje nos escutando, tá aqui uma ouvinte na rádio e pensa, nossa, isso acontece comigo, mas como eu tô me posicionando? Né? Como é que eu estou levando as informações para uma reunião? Como é que eu chego no meu chefe, no dono da empresa e exponho as minhas reclamações, o que tem que melhorar? Será que eu estou fazendo isso? Porque o homem ele é mais cara de pau para fazer isso, até para pedir aumento. Se está numa empresa e o homem diz assim, não, acho que eu preciso de um aumento porque eu estou trabalhando demais, ele chega, ele marca uma reunião e ele fala, olha, fulano, eu te entreguei tanto a mais, eu acredito que eu preciso de um aumento, a gente precisa negociar meu salário, renegociar meu salário. A mulher, o que ela faz? Ela tenta entregar muito mais para depois pedir um aumento, né? Aí tem a síndrome da impostora, que a gente poderia passar um episódio inteiro falando só disso. Então, nós, mulheres, a gente precisa se posicionar melhor. Não são todas, tá? Trabalhei com líderes fantásticas, que elas se posicionam e chegaram onde chegaram porque
são muito boas nisso. Mérito. Por mérito. Mas a gente tem que parar para pensar, será que eu estou me posicionando? Será que eu estou falando o que eu quero falar? Ou eu deixo alguém me interromper? Ou eu deixo alguém falar no meu lugar? Eu peço para alguém levar uma informação? Né? Claro, são casos e casos, a gente está generalizando aqui. Sim, claro. Mas na maioria das vezes o homem é muito mais cara de pau do que a mulher. Então a gente precisa ser mais cara de pau. A gente tem que ir mais pra frente, né? Falar quando não gosta e tudo mais. Sabe que no início eu falei de uma visqueza, né? E o evento não era nem meu, era de uma amiga. E daí eu cheguei ali e falei pra ele, eu nunca tinha visto o dono da empresa na frente, eu cheguei ali e disse, olha, eu queria ver se tu me empresta uma mesa. Daí expliquei, né, o evento assim. Daí ela falou lá no evento, essa minha amiga disse assim, gente, eu não teria essa cara de pau de pedir pra mim. É isso. Eu sempre digo, pessoal, não a gente já tem, né? Tá ali. O máximo que vai acontecer, ele vai dizer, não tenho. Entendeu? Daí ele disse, sim. E banqueta tu tem? Eu disse, olha, eu tenho a minha. Não, então leva essas outras duas. Uhum. Fechou todas. É isso. A gente tem que botar mais a cara a tapa. É isso. Eu sou muito cara de pau em relação a isso também. Claro que quando eu tô externo numa empresa, é diferente. Eu tenho mais liberdade, porque ele não vai me demitir. Né? Eu posso falar qualquer coisa pra ele, eu posso falar o que tá errado ou não. Mas eu sempre digo pros times, me usem pra isso. Se eu tô na tua empresa trabalhando, me usa pra te ajudar a chegar nesse objetivo. Às vezes é uma reunião mais importante, às vezes até pedir aumento. Às vezes as pessoas me chamam e dizem assim, Bianca, eu preciso aprender a pedir aumento pro meu chefe. Estou há 5 anos sem ganhar um reajuste. Como é que eu faço? Ok, vamos trabalhar para te chegar nesse momento. Eu acho que é muito consciência também, né? Porque a gente imagina daqui a pouco que não é merecedor. Tu sabe que tu trabalha, tu sabe que tu entrega, mas tu acha que se tu for lá pedir, ele não vai te dar. Mas o não tu já tem. E é importante isso. Muitas vezes a gente acha que trabalhar mais, eu tenho mais mérito por ganhar mais porque eu trabalho mais. Isso não tem nada a ver. Trabalhar mais, quantidade de trabalho, não quer dizer que tu trabalha melhor que o outro. Né? A gente tem que ter estratégia do que entregar, como entregar. E na hora de pedir um aumento, um reajuste, o que eu vou levar para esse gestor para falar que eu mereço aquilo? O que eu entreguei durante o ano? Que projeto eu estou trabalhando que eu mereço esse reajuste? Porque muitas vezes dizem, eu trabalho aqui 12 horas, eu saio daqui quase 10 horas da noite. Não, mas tu está fazendo o teu dia a dia, tu não está agregando a mais, né? Então, claro, aqui a gente está trazendo casos muito genéricos, mas eu sempre sento com a pessoa e falo, o que a gente pode levar? O que tu entregou? O que tu fez? Porque muitas vezes a pessoa passa o dia todo trabalhando ali, se cansa, chega estressada em casa e acha que merece aumento por estar trabalhando mais. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Muito bom também a gente trazer isso, né? É bem importante. E mulher, como a gente lidera sem se perder emocionalmente? Porque a mulher tem aquela coisa de ser mais emotiva, muitas e muitas mães, então tu já tem daqui a pouco aquele ar assim, é mãe também, o filho tá doente, ou só que daqui a pouco o filho fica muito doente. Muito doente, né? Não que não possa acontecer, né? Eu de novo vou trazer o mesmo. Eu fiquei com a Brenda desenvolveu diabetes. Então eu tive que ficar com ela 8 dias internada. Então eu vim na empresa, trouxe o atestado, depois do atestado eu negociei as minhas férias, peguei as férias. Acredito, né? Eu, pela minha experiência, se tu é um bom funcionário, né? Se tu trabalha bem, tu procura fazer o teu serviço direitinho, tu não é aquela pessoa de faltar por nada, cumpre o teu horário direitinho, faz um bom serviço, entrega um bom trabalho. Eu acho que quando acontece algo assim que é excepcional, a empresa vai tentar te ajudar, né? Eles vão reconhecer, indiferente do tamanho que seja a empresa, né? Acho que eles vão tentar te ajudar e te acolher da melhor forma. Agora, eu acho que parte muito da gente, né? Enquanto funcionário, para ter esse crédito, digamos, com a empresa também. Porque é fácil a gente trabalhar e só querer receber e querer folga e querer, óbvio, né? Muito bom a gente querer, a gente receber, né? Só que a gente também tem esse outro lado que tem, eu vejo assim, tá, gente? Se alguém vê diferente, daí eu já, é a sua visão. A
a gente também tem que ter essa responsabilidade de entregar, né? Eu digo, né? Eu cresci na igreja, a gente aprende a fazer tudo como se fosse para Deus, fazer bem feito, né? Procurar fazer o teu melhor. Claro que às vezes a gente não tá 100% para entregar o 100%, mas foi o teu melhor naquele momento. E se a empresa vê isso, né? E como líder, daqui a pouco, para não deixar o emocional interagir com tudo isso, acho que tem todo um... é muita coisa. Não, a gente teria assunto para a noite toda. Mas importante isso. Independente se é mulher ou homem, tá? Às vezes tem aquela pessoa que é mais permissiva, né? Que vai deixando, e aí quando vê o funcionário já tomou conta, já perdeu o controle daquilo. Então, sempre que eu digo é colocar limites. Porque a gente não precisa perder a nossa, né, humanização para... eu sei que um funcionário está com um filho doente, talvez ele vai precisar ficar mais de um dia em casa. Tem mães que não têm rede de apoio, né? É ela e ela mesma, né? Tem pai solo também que leva o filho para a escola, busca. Então, cada um tem uma realidade. Mas a gente tem que colocar limites. Eu acho que isso que faz o papel da liderança, o diferencial. Os limites que eu coloco. E aí não só a gente volta, né? Tudo que a gente está falando aqui é para a área profissional, mas para a nossa vida também. Porque tudo que a gente não coloca limite, a gente acaba perdendo o controle. Então, se eu tenho lá uma funcionária, a Júlia é minha funcionária, né? Bianca, eu preciso, né, de uma tarde, porque eu preciso levar a Brenda no médico. Ok. Mas se todo dia começar isso, o que está acontecendo? Né? E aí pode ser algo muito grave, que pode acontecer, e aí eu vou te dar esse apoio, ou não, eu sei que a Júlia tá só me enrolando porque ela quer ir pra praia de tarde, por exemplo, e acontece, tá? Eu trouxe esse exemplo porque eu já vi situações que aí o pessoal esquece, ainda posta, né? No Instagram, esquece, posta lá na praia. Então são limites. E aí a gente volta tudo que a gente falou nesse contexto todo. É tu ter uma comunicação boa com o teu time para saber o que falar, como falar e para eles te respeitarem também. Porque se tu é um líder totalmente omisso, que tu não fala com ninguém, tu não sabe nada que está acontecendo, eu vou lá, coloco um atestado e me sumo. Né? E deu. Então, por isso tem que trazer eles para perto. Tu tem que saber o que acontece. E é simples, é colocar limites, porque eles começam a te respeitar mais. Porque o líder bonzinho, eles só vai se ferrar. Desculpa a palavra, né? Mas vai passar por cima, ele não vai ter controle de nada. E aí, no momento que um fez isso da equipe, todos vão fazer. E aí, no momento que tu coloca limite, as pessoas passam a te respeitar e eu tenho certeza que eles não vão fazer mais. Ui! A dona Geni chegou ali, ó, Mário Luiz, tá bom, né? O programa hoje tem muita coisa boa mesmo, acho que tá incrível. Esse acho que até eu vou ouvir depois de novo. Eu vou me apressar, porque senão nós vamos ficar aqui até as 10 da noite. E era até as 8, tá? Então eu já vou estender um pouquinho mais e a Bianca também deve estar com fome, coitada. Como identificar alguém com potencial de liderança? Isso a gente vê no dia a dia, aquela pessoa que toma atitude, né? Que faz acontecer, que não precisa ter o cargo para acontecer. E aí no dia a dia tu vê aquela pessoa que reúne o pessoal, ou que vai atrás da informação, ou que busca a informação para todo mundo. Ele tem uma proatividade acentuada. Claro que isso te ajuda. Né, te ajuda no dia a dia, não é o principal, mas quando começa a ver ali as pessoas resolvendo problema que não é dele, ajudando o colega do lado, sabe aquilo que tu falou que tava na loja, chega alguém perdido, eu não sei o que fazer hoje, é isso, é tomar a frente e falar, vem cá, me ajuda nisso, vem cá que eu vou te ajudar, vem cá que eu vou te levar no teu setor, vou te ajudar a fazer isso é ser líder, né? E não precisa ter um cargo de liderança para isso, mas resolver problemas que não são deles e querer organizar o time, já é uma habilidade que a pessoa tá ali no dia a dia que tu vê, essa pessoa... Pra ligar um alerta. É um alerta, perfeito, essa é a palavra. É um alerta que eu vou ficar de olho nele, quem sabe desenvolver para um futuro líder. Né? Show. Que conselho você daria para quem lidera hoje, mas se sente inseguro? É conversar com o seu time. Porque às vezes essa insegurança pode ser da tua cabeça, mas pode ser verdadeira também. Né? Porque quando a gente está inseguro, eu acho que eu não estou indo bem. Pergunta pro teu time.
Pessoal, no individual, eu queria que tu me avaliasse como líder. O que eu posso melhorar como líder? Claro, eu tenho que ter maturidade para escutar o que vem. Porque a pessoa pode falar assim, olha, eu não consigo comunicar contigo, eu não consigo conversar, a gente não consegue trocar ideias, tu é muito ausente. Então, ok, eu pego essas informações e trabalho em cima delas. Né? Mas se eu estou meio inseguro, pergunta para o teu próprio colega, outro setor. É muito importante a gente ter essa troca, porque tu vai ver a percepção que as pessoas têm de ti também. Pode ser coisa da tua cabeça, tu está indo super bem e é uma insegurança normal, mas de repente, se tem essa insegurança é porque tem algo. Tá? Mas pergunta pro teu colega do um par teu, ou o teu próprio time vai te trazer muita informação importante em relação a isso. Vamos para os finalmente quase. Que tipo de líder você acredita que o mundo mais precisa hoje? É o líder humano. É ter humildade, ter empatia, se colocar no lugar do próximo, né? Do teu colega ali. Aquilo que a gente falou da buzina do carro, né? Eu não sei o que a outra pessoa passou, eu não sei o que está na cabeça dela, eu não sei se o filho está doente, eu não sei se ela perdeu o emprego, eu não sei se ela está... Enfim, existem várias possibilidades. Então, no momento que eu me coloco no lugar do outro, eu penso, não, vou maneirar, né? Eu poderia estar nessa situação, eu não sei o que está passando com ele. Isso eu trago porque é algo que eu aprendi com a vida também. Né? Eu era uma pessoa muito explosiva, sabe? Muito irritada. Qualquer coisa. Perguntou 3 vezes. Poxa, Júlia, eu já te falei isso aqui. Né? Então, assim, mas eu não sei. De repente a cabeça dela tá longe. Por quê? Eu tento entender aquilo. Às vezes pode ser falta de atenção, a pessoa não está interessada. Pode. Mas num primeiro momento, deixa eu me colocar no lugar do outro. Deixa eu ver o que está se passando. Para de repente eu posso ajudar ou não. Ou simplesmente ficar quieta. Né? Às vezes é uma atitude nossa, às vezes é não perguntar, não incomodar aquela pessoa, a gente já está ajudando muito. Mas ser um líder humano é o principal fator hoje. É o que está faltando. Se você pudesse deixar uma única mensagem para líderes e futuros líderes, qual seria? Se conheça. É aquilo que a gente falou. É autoconhecimento, é autodesenvolvimento. E se quem está nos escutando hoje pergunta, pode estar se falando assim, mas a minha empresa não investe em mim, a empresa não me dá curso. Pessoal, a empresa é uma ferramenta, né? Eu, primeiro lugar. O que eu posso para fazer para me desenvolver? É uma imersão? É um retiro? É ir na minha igreja? É ler um livro? Enfim, procure ferramentas que possa te ajudar nisso. E a gente se conhecer, é aquilo que a gente falou, é libertador. Né? Porque tu sofre menos, né? Tu te angustia menos, saber o que está acontecendo com o teu corpo, com a tua mente, saber, para com isso, né? Vou fazer outras coisas, não tá legal, tô entrando, né, numa parte mais depressiva, né? O que eu posso fazer para sair disso, né? Então se conhecer é o melhor caminho. Incrível! Eu estava lembrando aqui, para quem gosta, né? Tem o Thiago Brunet, e ele faz todas as manhãs café com propósito, e é muito bom. Eu tô mais ou menos há um mês acompanhando ele assim direto. Então, né, para quem sonha daqui a pouco em ser líder, em ter a sua própria empresa daqui a pouco, o cara é milionário. Isso. Né? O cara já é milionário. O cara é cristão, principalmente, que a gente está falando aqui num ambiente, numa rádio cristã. O cara é cristão. E ele traz tudo isso, né, perante a Bíblia, perante a palavra. Então é bem importante a gente ouvir essas pessoas. Né? E ele também tem livros publicados. Um deles, inclusive, eu estou ouvindo, porque audiobook para mim é mais fácil. Isso vem do se conhecer também, né? Tipo, ler, às vezes tu não consegue ler e tal, né? Bota um fone de ouvido, dependendo aonde tu tá, indo pro serviço, voltando, bota ali um audiobook para te ouvindo. Acho que são dicas bem importantes para quem pretende, né, ser líder. Mas eu vou abrir minha empresa. Tu vai ser o líder. Vai ser o líder. Tu vai ser o principal. Eu vou trabalhar sozinho. Pior ainda, o teu líder sozinho. Tu mesmo tem que te liderar. Né? Então, acho que são coisas bem importantes pra gente aprender.
E eu acho que o se conhecer é tudo, né? E isso tu trouxe, eu gosto muito do Thiago também. E a gente fala, mas eu não tenho dinheiro para comprar o livro. Gente, vai no YouTube. Tem de graça. Sabe, tem de graça, coloca um vídeo por dia, média de 1 hora e meia, né? Tem esse momento para si. Isso é se conhecer, isso é estudar, isso é autodesenvolvimento. É a gente separar um período do dia para se desenvolver, para saber o que pode melhorar, né? O que ele está me dizendo que eu posso encaixar na minha vida hoje. Então, existem várias ferramentas gratuitas que a gente pode utilizar. E acho que se a gente ficar esperando pela empresa investir, não dá. Não dá. Já passou, não tem como. Isso. Muitos dos cursos que eu fiz, foi tudo eu indo atrás. Eu também. Então, hoje tem um aplicativo, inclusive é o Cursa, se eu não me engano. Eu vou até olhar para não falar mentira aqui. Cursa. Eu vou mostrar aqui para quem tá vendo, ver se vai aparecer. Esse aqui no cantinho, ó. Cadê meu dedo? Esse aqui, ó. É Cursa. Esse aplicativo, ele é de cursos gratuitos com certificado. Então, dá pra ouvir, tu dá o play ali, ele vai falando o curso pra ti, tu vai... Né? Tá dirigindo, tá em casa limpando a casa, perfeito. Tu tá estudando e eu tô fazendo um cursinho desses aqui, que eu já consegui tirar algo pra aproveitar na empresa. Que legal. Sabe, então, insights, mas o que eu vou tirar de bom eu já conheço. Gente, alguma coisa sempre sai. Sempre sai. Né? O que eu gosto de dizer que o conhecimento não ocupa espaço. E conhecimento é algo que ninguém tira de ti, né? E coisa boa conversar com alguém que tem assunto, que saiba os acontecimentos. E conhecimento é algo que é nosso. A gente adquire, tá lá na nossa mente e ninguém nos tira. Isso é o ideal. É meu, eu adquiri, eu estudei. Nunca ninguém vai tirar de ninguém isso. De ninguém. Gente, ótimo! Falamos aqui então com Bianca Cunha. Obrigada, Júlia. Foi maravilhoso. Não, adorei. Passou rápido, né? Nossa, muito já. 8h10. Não podia ficar horas ainda aqui travando. Não, sério. Adorei. É um papo que a gente... Cada item que a gente falou, a gente poderia fazer um podcast inteiro, sabe? Uma conversa inteira de cada um, porque tem muita coisa a se falar, muita coisa a se desenvolver. E conta comigo aí que precisar, hein? Que show! Viu? Vamos ter mais vezes. Teremos. Vou reforçar, né? Liderar não é sobre controlar pessoas, é sobre desenvolver pessoas. É isso. Essa frase é boa, eu vou escrever ela, vou botar lá lá na empresa. Bianca, deixa teu Instagram, telefone, LinkedIn, como que as pessoas te acham, se quiserem, né, falar contigo. Ótimo. Ali pelo Instagram é mais fácil, né? Tem todos os meus dados, tem meu telefone, tem também meu LinkedIn, que é Bianca A.T. Cunha. Tá? Se botar Bianca Cunha vai achar, mas o @ é Bianca A.T. Cunha. Ali fala um pouquinho do meu trabalho também. Alguém que está nos escutando, tenha dúvida, quer trocar uma ideia, me chama, tá? Vamos conversar, sou super aberta para isso. Eu gosto muito de ajudar as pessoas nesse ramo da área profissional. Então, assim, vê na rua, chama no Instagram, vamos conversar, que tenho certeza que tem muito papo pela frente aí. Pela frente. Show. Um prazer mesmo de ter aqui. Nossa, a gente falou e foi muito rápido. Foi muito rápido. Muito bom. Gente, nós temos que fazer mais. Vamos fazer sim. E dá para falar em vários assuntos, né? Claro, a gente pode perguntar pro pessoal o que eles querem escutar também. Isso é interessante, porque tem muita coisa. E isso é desenvolvimento, né? Isso é aprendizado, isso é a gente se autodesenvolver. Né? Escutar na rádio, né? Uma troca de conversa dessas é autodesenvolvimento. Né? Porque a gente acha que tem que estar numa escola, num curso. Não, tudo é autodesenvolvimento. A gente tem que sempre querer crescer e aprender mais. E aprender. Show! Muito bom. Gostei. Se você que está nos ouvindo também gostou, compartilhe este episódio com quem você acha que precisa. E com quem você acha que não precisa também. É isso. Como é que diz o
David Leonardo, ele diz assim, manda no grupo dos amigos e dos inimigos. Boa. Né? Às vezes daqui a pouco alguma coisa serve pra alguém, algum chapéu serve aí, né, gente? Mais uma vez, um prazer estar aqui com todos vocês. Dona Geni, que chegou atrasada, os velhos da Kombi. Estão em Arroio do Sal, né? Viu só? Passeando os velhos. Eu não mandei um abraço pro pessoal do Grupo Sem Fronteiras, né? Os combeiros, seu Ayrton, a Paola. E eu esqueci o nome da mãe dela agora. Tem que associar. O seu Ayrton eu já lembrei. Agora falta o nome da mãe da Paola, que eu esqueci. Mas, gente, um grande abraço aí para todos que me seguem, nos seguem. Sigam também a Bianca. E no Instagram dela também tem muito conteúdo, tá? Muita dica legal, muita coisa boa que a gente pode aproveitar. Que nem eu falei aqui da frase, né? A gente pode pegar essas frases que a gente gosta, assim, ó, e colar nos lugares. Assim como a Bíblia diz pra gente colar o texto bíblico, né? Em vários lugares da nossa casa, a gente pode fazer isso com algumas frases também. Para que essas frases inculquem na nossa cabeça. Para que a gente, de fato, sejamos pessoas melhores. Não basta a gente ir na igreja. Não basta a gente falar que somos cristãos. A gente precisa agir diferente. Somos sal e luz nessa terra. Então temos que fazer a diferença. E eu conto com isso, com vocês também, para que mais pessoas vejam esse episódio que foi maravilhoso. Tá, gente? Um grande abraço, uma ótima semana a todos. Então, amanhã eu não estarei aqui, porque fizemos hoje, tá? Mas se você quiser ver e rever esse episódio, terminando aqui, ele vai ir pro YouTube. Então, vai estar lá no YouTube, JulieCast Verdades, e também no YouTube aqui da Rádio Aliança 87.5 FM. Muito obrigado e deixa eu arrumar minha música que eu não arrumei, esqueci. Até... Falar mais alguma coisa? Não, só agradecer, tudo ótimo, adorei. Isso, então, gente, até semana que vem. Tchau, tchau.